Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 43 e 44, que dizem: Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Bom, queridos, aqui Jesus diz primeiramente que ele veio em nome do Pai. Então Jesus deixa bem claro, olha, eu não estou vindo em nome de alguma autoridade, eu não estudei aos pés de algum rabino importante, não, a minha autoridade não vem de um determinado estudioso, de um determinado acadêmico, minha autoridade vem direto do próprio Deus. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus vai dizer: aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só. E Jesus, tudo o que ele fez, que sempre foi unicamente para glorificar a Deus. E isso nós precisamos aprender, buscar honrar a Deus. Sempre quando formos falar de Jesus, falar do Evangelho, glorificar a Deus, não a nós. Nós não temos que criar discípulos nossos, temos que criar discípulos para Jesus. Por isso que nós somos cristãos, levar pessoas a Cristo. Jesus diz no capítulo 12, por exemplo: Pai, glorifica o teu nome. É o nome dele que precisa ser glorificado, não o nome de um determinado pastor, ou líder, ou instituição. Não, é o nome de Deus. No capítulo 17, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E em Hebreus, capítulo 5, também diz: Cristo não glorificou a si mesmo, mas glorificou a Deus. Então, queridos, se Jesus, que era Deus encarnado, ele não procurou glorificar a si próprio, mas glorificar a Deus, quanto mais nós. Então, glorifique a Deus com suas atitudes. Se você evangelizar ou falar de Deus para uma pessoa, mas aquela pessoa ela mora distante, ela não vai poder congregar na mesma igreja que eu. Queridos, é o reino de Deus que interessa. É o reino de Deus. Então, fale do Senhor Jesus, abençoe que pessoas possam encher as mais diversas igrejas sérias, para que o nome de Deus seja glorificado na terra. E o nome de Deus é glorificado em cada coração. Lembre, queridos, como Jesus diz, o reino de Deus não vem em visível aparência. O reino de Deus é no coração das pessoas. Então, vamos fazer esse reino crescer. E Jesus diz: vocês não creram, não me receberam, mesmo eu vindo em nome do Pai. Mas se alguém vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olha o contraste, Jesus sempre trabalhando com contrastes. Eu estou vindo no nome do próprio Deus, enviado de Deus, e vocês não me recebem. Agora um que aparecer, um qualquer, uma pessoa aí apareceu do nada e começa a dizer: olha, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, sou um grande homem de Deus. Vem no seu próprio nome e as pessoas vão aceitar. Olha a incredulidade do ser humano para com Deus e a credulidade do ser humano para com homens. Então, queridos, que a gente não seja crédulo para qualquer um que apareça, que a gente não seja impressionável. A pessoa chega com a fala autoritária, com um porte, com uma intrepidez, e as pessoas aceitam e acreditam no que ela disser. Não, queridos, não aceitem aqueles que vêm em seu próprio nome. Em Mateus 24, Jesus nos alerta, queridos. Ele diz: se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo Eli, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos, e não apenas falsos cristos, falsos profetas, e olha o detalhe, eles farão grandes sinais e maravilhas.
Veja, querido, não é que farão sinais e maravilhas, serão grandes sinais e maravilhas, no plural, são vários. Grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Eis que vô-lo tenho anunciado antes que aconteça. Então Jesus disse, Jesus alertou, Jesus nos advertiu. Surgiriam falsos profetas fazendo grandes sinais e maravilhas. Como tenho enfatizado aqui inúmeras vezes, queridos, milagres, expulsão de demônios e profecias nunca foram sinais de alguém ser um homem de Deus. Nunca. Vou repetir. Expulsar demônios, profetizar ou fazer milagres não é sinal que uma pessoa é um homem de Deus. Porque Jesus deu justamente esse exemplo, quando disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vem aquele que expulsa demônios, fez milagres e realizou grandes sinais e profetizou, e a pessoa diz: olha, Senhor, nós fizemos tudo isso no teu nome, expulsamos demônios, profetizamos, realizamos curas. E o que Jesus diz? Apartem-se de mim, todos vós que praticam a iniquidade, eu não lhes conheço, não lhes conheço. E faziam tudo isso, queridos, era verdadeiro. Eles estavam falando diante de Deus e falavam: mas nós fizemos tudo isso. E Jesus diz: olha, eu não conheço vocês, não conheço. Porque o que adianta fazer tudo isso e pregar mentira, pregar o engano, pregar um falso evangelho e ter um mau caráter? Não adianta nada, queridos. O que faz uma pessoa um homem de Deus e uma mulher de Deus são os frutos do Espírito. Uma pessoa que prega o Evangelho e que tem os frutos do Espírito. Tem caráter, tem vida com Deus. E bom, queridos, isso de surgir inúmeras pessoas vindo no seu próprio nome, as pessoas aceitando, bom, isso é extremamente comum na história, infelizmente, de toda a humanidade, né? Não apenas no cristianismo, como em todas as religiões. E no judaísmo também. Os falsos cristos vieram aos montes. Pelo menos, estão registrados, pelo menos 64 supostos cristos já surgiram na história de Israel. Alguns são relatados, inclusive, em Atos capítulo 5. Quando menciona alguns, menciona Teudas, menciona Judas, etc. Quando Gamaliel está dizendo que não deveriam matar os apóstolos, porque, olha, se isso não for de Deus, todo esse movimento vai acabar, como acabou com Teudas, acabou com Judas. Agora, se esse movimento vier de Deus, vai permanecer e vocês podem se achar lutando contra Deus. Então, deixe esses homens. Vai acabar naturalmente se não for de Deus. Isso quem disse é um doutor da lei, Gamaliel, está lá em Atos capítulo 5. E como esse homem foi sábio, né, queridos? Porque o que não é de Deus acaba. Agora, o Evangelho é de Deus, tanto é que perdurou por 2000 anos, mesmo apesar das mais imensas perseguições que qualquer religião jamais enfrentou. E aí Jesus diz: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Então Jesus diz: vocês têm uma imensa dificuldade de crer, de vir até Deus, porque vocês estão buscando a glória do mundo. Estão querendo aplausos, estão querendo elogios, estão querendo poder político, poder religioso. Vocês querem poder. É o que Jesus diz em Mateus 23, por exemplo. Todas as suas obras dos judeus, eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios, aumentam as franjas dos seus mantos, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, falando para os discípulos, não queirais ser chamados Rabi ou mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então veja, queridos, o que Jesus está dizendo? Vocês estão tendo dificuldade a crer, a dificuldade em seguir o Evangelho, porque vocês querem glória. Glória para vocês e não para Deus.
Tanto é que vocês gostam dos primeiros lugares, gostam de ser chamados de mestres. Todo mundo tem que chamar vocês de mestres. E hoje é a mesma coisa, né, queridos? Hoje, em vez de mestre, quem dera muitos cristãos se contentassem em ser chamados meramente de mestres. Hoje tem que ser chamado de bispo, apóstolo, vice-deus, quarta pessoa da Trindade, patriarca, pai apóstolo, já tem de tudo, queridos. Isso é uma vergonha. Jesus está dizendo, nem de mestre vocês devem querer ser chamados. Se alguém te chamar, tudo bem, mas não queira isso, não busque isso como um título de orgulho, de exaltação pessoal. Por quê? Porque um só é o mestre, um só é o nosso sumo sacerdote, um só é o nosso rei, o nosso Deus, que é Cristo. E todos os demais são irmãos. Veja só o que Jesus está dizendo. Todos nós somos irmãos. Eu fui consagrado pastor, queridos, para a glória de Deus, única e exclusivamente para a glória dele. Mas se todos quiserem me chamar de irmãos, fiquem à vontade, porque nós somos irmãos. Que ninguém se apegue a título, ninguém busque. Tem pessoas que fazem de um propósito da vida terem um determinado cargo, serem consagrados a determinada coisa, para a glória pessoal. Não, queridos. Qualquer coisa, se você for fazer algo para a glória, que seja para a glória de Deus. De Deus. Filipenses 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, nada faça por contenda ou por vanglória, por glória pessoal, mas com humildade, isso é uma das principais características cristãs, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Olhe isso, queridos. Com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Qualquer outra coisa diferente disso, não. Porque o que Jesus diz, queridos? Não será assim entre vós. O mais importante entre vós será o servo. Mais importante é servir do que ser servido. Ele, que é o nosso Deus, deu exemplo. Deus serviu. Deus se fez homem e foi achado na forma de servo. Que nós viemos a servir, ser humildes, não queremos glória pessoal. Por quê? Porque senão isso vai nos afastar de Deus, como foi no caso dos judeus. Que a gente aprenda, queridos, a não fazer nada pela glória pessoal, para que o nosso nome seja conhecido. Não, porque mesmo que isso ocorra, Jesus sai da vida dessa pessoa. Não, que a gente busque glorificar ao Senhor. Então, nós vemos aqui um grande obstáculo para a salvação de muitos judeus. A soberba, a vaidade, essa futilidade de querer se exaltar. Que a gente se guarde disso, queridos. Porque isso é algo que ninguém acha que vai cair nesse problema, mas é muito sutil e muito perigoso. Guarde o seu coração na humildade, sempre. Sirva sempre. Não queira aplausos, não busque nada disso. Sejam pessoas simples e honrem ao Senhor. E aqueles que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.